O tigrinho que não te tira dinheiro faliu. A trajetória de Vitor Roque no Barcelona parece já ter encontrado sua grande pedra no caminho e talvez tenha até chegado ao fim. O brasileiro flopou no Barça, não deu certo e agora é esperar para ver sua atuação em outros clubes para definirmos se ele presta ou não para o futebol europeu. Bom, pelo menos é isso que algumas pessoas têm pensado, mas não será o que você vai ver aqui hoje. Como você sabe, eu sempre gosto de trazer uma discussão a mais nos temas dos vídeos e hoje, além de falar sobre a situação do Vitor Roque e sua transferência para o Betis, eu também quero refletir sobre a pressa com que tratamos algumas carreiras e algumas definições que precocemente acabamos tirando de jovens promessas. Então, já muta seu mundo real e vem comigo para mais uma análise de trave a trave. E eu gostaria de recomendar aqui o canal Webfoot. Sim, é um canal muito bem feito, é um canal que está começando agora, então você pode pegar a trajetória dele no começo e com certeza vai dar super certo. Sem muitos recados no vídeo de hoje, eu só quero te falar para clicar no card e assistir o trailer do Pacto, o webdoc sobre o Bayer Leverkusen, e também tô deixando aí embaixo no comentário fixado o link para a Trave Shop, para você conferir os lançamentos de camisas personalizadas que temos. E é isso, bora falar de Vitor Roque, porque cara, ele chegou em janeiro de 2024, na verdade a saída dele foi antecipada para o final de dezembro, ele já estava contratado desde julho de 2023, e a galera colocou muita expectativa de que ele já ia se firmar bem rápido e ganhar espaço, pelas boas atuações que vinha tendo no Atlético Paranaense. Muita gente inflou o debate de quem era mais jogador, ele ou o Endrick, e claro, isso principalmente aqui no Brasil, mas tudo isso fez com que o Roque ficasse bem famoso e se tornasse um jogador bem midiático para quem acompanha o futebol. Mas vamos lá já pular de ponta para essa discussão e talvez polêmica aqui de hoje. Você realmente esperava que o Vitor Roque fosse chegar destruindo no Barcelona? Você em algum momento achou que ele seria o novo Neymar no clube? Porque cara, em nenhum momento isso passou pela minha cabeça, e nunca vi sentido em todo o hype que colocaram nele. Eu falo sobre isso no vídeo bem antigo que fiz analisando o Xavi no Barcelona e comento exatamente sobre essa pressa em colocar Vitor Roque para jogar e a pressão que não só os brasileiros fizeram, mas os espanhóis também. Pois é, cara, por incrível que pareça, nesse caso não foram só os brasileirinhos que se mostraram afobados e super protetores com nossas joias nacionais, mas os torcedores locais do Barça também estavam impacientes e não entendiam por que o Vitor Roque tinha poucos minutos. Mas vamos lá, em que mundo o Vitor Roque iria chegar no Barcelona, tendo um cara de pouco nome como Lewandowski lá e ganhar a posição, se tornar titular e atender a essas expectativas? Beleza, o Levo estava vivendo seu pior momento em 12 anos, era uma fase ruim, mas cara, era o Lewandowski. A não ser que o Vitor Roque fizesse chover ali, nos poucos minutos que ele tinha, ele não ia tirar a titularidade do cara, porque era uma fase ruim e tendia a passar, tanto que passou. O Leva melhorou bastante até a reta final da temporada e nessa ele é o artilheiro do time e decisivo nas duas vitórias do Barcelona. Então como o Vitor Roque iria competir com isso, não estando pronto, não sendo um Neymar que vai chegar já tomando espaço para si, até porque o menino da Vila tinha uma concorrência menor naquela época para a posição? Então cara, isso foi uma completa viagem. O Roque não estava pronto para ser titular do Barcelona, ele chegou em uma situação ruim, com o time vivendo má fase, perdendo jogos inacreditáveis com erros grotescos, e sua chegada foi meio que apressada pela lesão do Gavi. E aí o Xavi queria um meia para suprir essa baixa, e chegou o centroavante. E as notícias sobre isso são controversas, porque o Xavi supostamente tinha dito que queria que o Vitor Roque chegasse logo ao clube, que queria antecipar sua vinda, que só aconteceria para essa temporada atual, mas ele queria que acontecesse em janeiro de 2024, e foi o que aconteceu. Mas pouco tempo depois, disse que não tinha pedido um atacante, e sim um meia. Ele, quando questionado sobre a falta de minutos do Tigrinho, disse que não fazia sentido questionar isso porque não era nem para ele estar ali. Ele só foi chamado para ganhar experiência com o grupo, então não dá para saber ao certo o que aconteceu nos bastidores. Essa suposta ligação do Xavi pro Vitor Roque, pedindo para ele antecipar sua ida ao clube, é um rumor. As matérias a respeito dizem que a informação foi veiculada em jornais, e não são falas do próprio Xavi, então não temos como ter certeza se foi realmente isso que aconteceu. Pode ser, pode não ser, mas fato é que foi uma bagunça essa chegada do Roque. Era um cenário bem ruim para um jovem chegar sem qualquer adaptação a um estilo de futebol completamente diferente do que ele estava acostumado, e isso com certeza não favoreceu seu futebol. E aí temos duas questões aqui. O Vitor Roque não despontou no Barça como muitos esperavam, por culpa do técnico ou porque ele não estava pronto para isso. O Xavi realmente estava insistindo muito com o Leva. Por mais que eu tenha a opinião de que não se tira um craque como ele do time, ele poderia fazer substituições mais cedo e mudar o time, ainda que não fosse o Vitor Roque. O Xavi falhava em mudar o time quando necessário, isso é um fato. Mas também é verdade que o Vitor Roque não estava pronto para jogar, cara, não estava. Basta você pegar qualquer jogo dele no Barcelona para ver que ele não tinha condição. Na estreia dele na La Liga contra o Las Palmas, ele entrou para jogar só 12 minutos, o que é pouco, mas ele teve uma baita chance, um gol feito e perdeu. Então assim, ali já era uma boa impressão
impressão que ele iria passar. Depois ele entra contra o Osasuna e faz seu primeiro gol, e no jogo seguinte não vira titular, e beleza. Você pode argumentar que ele entrou na rodada anterior e deu a vitória ao time fazendo gol. Eu também acho que os caras que definem uma partida e teoricamente chegam embalados para o jogo seguinte têm que ter mais minutos do que a partida anterior, e é bem burrinho do técnico deixar o cara no banco, como aconteceu com o Cole Palmer na Euro, por exemplo. O Southgate deixou ele no banco e tudo bem, era natural, mas daí ele não colocava o cara. Passou um jogo, passou dois e ele não entrou. No terceiro jogo, o Palmer entra e muda completamente a postura da Inglaterra, e no jogo seguinte foi a mesma coisa, e assim foi indo até a final. O Palmer não virou titular, sendo que em toda a partida que ele entrava era visível a mudança no time. A seleção inglesa melhorava 100% com ele em campo, e é inacreditável o treinador ser tão limitado a ponto de continuar deixando o cara no banco. Um outro exemplo recente é o Zirkzee no United. O cara começou no banco contra o Fulham na primeira rodada, e quando entrou ele mudou completamente o time, não só pelo gol que ele fez, o gol da vitória, mas a forma de jogar mesmo. O Zirkzee deu uma dinâmica muito maior para a rotatividade de passes no meio. Ele é o cara que aparece para receber e já soltar a bola rápido, mudando de direção e não só fazer os passes pragmáticos para zagueiro e lateral, e isso melhorou muito a troca de passes do United, que venceu o jogo. E no jogo seguinte ele estava onde? No banco de novo, é claro. E o que aconteceu quando ele entrou? Pois é, um time mais dinâmico, mais uma vez, e o que falta agora é o Ten Hag continuar deixando ele no banco por mais tempo, não é? Mesmo ele claramente melhorando o time. Então, nesses casos, o técnico erra mesmo. É limitação, é burrice e não tem como defender. Mas o Xavi talvez só tenha errado nesse jogo mesmo, contra o Betis, que ele tinha entrado no jogo anterior e feito gol. O Tigrinho poderia ter mais minutos ali, talvez um tempo inteiro, mas não é tão fácil assim, e o restante das atuações do Vitor Roque mostraram que ele não estava preparado para mudar a postura do Barcelona, como esses dois casos que eu citei. No jogo seguinte ao gol da vitória contra o Osasuna, ele entrou no lugar de Lewandowski, que não tinha feito uma boa partida, e ele conseguiu ser pior que o Lewa no jogo. O Barcelona venceu o Betis por 4-2, mas quem decidiu o jogo foi o João Félix, que teve menos minutos em campo que o Vitor Roque. Então assim, não teve do que reclamar aí. Ele entrou quando o jogo estava 2-2, com a chance de participar da vitória, não jogou nada e viu um cara que entrou com menos de 10 minutos decidir. Na sequência foi aquela derrota inexplicável para o Villarreal. O Vitor Roque entrou no jogo quando estava 3-2 para o Barcelona e a partida acabou 5-3 para o Villa. E é óbvio, eu não tô falando que a culpa é dele, mas assim, nem no menor nível que seja. A zaga naquele jogo foi patética e teria perdido com ou sem Vitor Roque em campo. Mas eu tô usando essa linha cronológica para mostrar que ele teve sim diferentes cenários para participar das partidas, ainda que em minutagens menores, mas que era uma bagunça e não era ideal que ele estivesse em campo. Seria muito melhor, por exemplo, se ele não estivesse em campo nessa derrota para o Villarreal. Ele não teria qualquer marca de estar ali naquela vergonha. E logo na sequência foi aquele jogo contra o Alavés, em que ele entra com o time já ganhando e sem muitos sustos, ele faz um gol, o que serviria para voltar a elevar a moral, mas em pouco tempo ele é expulso e deixa uma marca negativa de novo. Ainda que seja injusto ou não aquela expulsão, bom, ele se colocou em risco ali. Essa partida e todos os minutos dele em campo evidenciam muito bem que ele não deveria estar ali, ele não estava pronto. A situação não favoreceria, o clima do vestiário também não, então era bem improvável que o Vitor Roque se firmasse no time tão cedo em situações tão adversas assim. No jogo contra o Cádiz, cara, em que ele foi titular, ele foi simplesmente o pior homem em campo, não só do Barcelona, mas do jogo mesmo. Ele mal tocou na bola, ele se posicionava mal, sempre que tinha um perigo na área. Era o Félix que entrava para finalizar, ou o Fermin Lopes, mas o centroavante Vitor Roque não. Ele simplesmente não conseguia participar do jogo, não conseguia se movimentar conforme a rotação do time. Essa partida deixou claro que ele não podia ser titular do Barcelona, ponto. As pessoas estavam forçando algo que era inviável para o momento. Não era culpa do Xavi não colocar o cara mais tempo. Ele não ia destruir se jogasse todos os jogos como titular. Ele não faria nada, simples assim. Tudo isso foi delírio coletivo, achar que um cara que chegou nesse cenário resolveria todos os problemas do Barcelona na temporada é loucura, cara, é loucura. Não é defender o Xavi, menosprezar o Vitor, é simplesmente comentar o que a realidade nos mostrou. E foi isso. Todo mundo que pedia a titularidade do Vitor Roque estava errado, e eu não tô falando isso agora com a obra pronta. Eu já falei isso lá em fevereiro, quando soltei o vídeo sobre o Barcelona de Xavi. Vocês que estavam exigindo que ele jogasse, estavam forçando algo que era ilógico, apressando uma situação de forma errada e com isso atrapalhando o desenvolvimento do garoto, que deve ter ficado mexido e até um pouco inflamado também, vendo que não só o brasileirinho, mas o espanholzinho também estava com a ânsia de pedir a titularidade para ele, ou mais minutos do que ele deveria. E isso pode sim ter frustrado o cara quando não recebia o que parecia ser lógico, né? Já que estava todo mundo falando que ele deveria estar mais em campo, mas não era lógico, era exatamente o contrário. Ele deveria continuar tendo poucos minutos, se adaptando em jogos menores, como esse do Cádiz, e continuar o processo de aprendizado, porque de novo, ele não seria um novo Neymar, ele teria que batalhar
lutar como outros nomes fizeram para conquistar seu espaço não só com o técnico, mas com os companheiros também, como você sabe bem dos exemplos de Vinícius Júnior e Rodrigo. Mas então tudo isso indica que é o Vitor Roque que tem culpa, que ele é o maior culpado pelo seu próprio fracasso até aqui no Barcelona? Não dá para dizer isso também, é uma situação bem complicada. Os jornais da Espanha noticiam que ele se sentiu abandonado ali no clube, com a sensação de que não o queriam por lá, e ele não entendia bem o porquê. E isso é bem complicado também, não tem como a gente saber se o Deco, que deveria tratar os brasileiros com mais acolhimento, falava com ele ou não, se o clube como um todo dava instruções pro Vitor melhorar, porque bem, era responsabilidade dele a falta de preparo em campo, beleza. Tudo bem que teve a lesão que atrapalhou o ritmo de jogo no início, mas como eu falei ali, em nenhum momento da temporada ele esteve na mesma rotação que os caras, e isso é responsa dele, beleza. Mas o clube também poderia instruir o garoto e mostrar qual caminho seguir, como se portar nos treinos para absorver as ideias, acolher o cara mesmo, e não dá pra saber se isso aconteceu. A sensação é que de fato ele se tornou um problema que foi sendo empurrado para baixo do tapete, e os caras não queriam limpar, não queriam sequer levantar o tapete para olhar, não queriam tocar no assunto. Então o Xavi não tem culpa de não colocar Vitor Roque para jogar, porque ele não tinha que jogar mesmo, ser titular e ter vários minutos, não, ele não tinha, mas talvez ele pudesse participar do processo de evolução do garoto, e isso o Barcelona não quis fazer, não teve paciência para esperar o tempo do cara, um cara que queria muito estar ali, ele estava vivendo o sonho, vontade de aprender não ia faltar, ele seria muito importante taticamente, porque faria qualquer coisa que os técnicos exigissem, claro que faria, mas não quiseram isso, e é por isso que o Vitor Roque saiu chorando de seu último treino do Barcelona, talvez por ter percebido que não iria jogar ali mesmo, não nesse momento, vendo o Flick escolhendo o Paul Victor para a função e o garoto brasileiro ainda tendo antecipado um mês das férias para voltar bem e treinar, tentar garantir seu espaço, e mesmo assim ele foi escanteado, colocado a leilão, e realmente isso deve ter frustrado demais ele, e a saída foi a melhor opção, ainda que ele quisesse muito estar ali e batalhar um pouco mais, a saída foi a melhor coisa que aconteceu. E nesse caso, se foi realmente isso que aconteceu, se ele foi abandonado, se o Barcelona realmente contratou o moleque e não deu nenhuma instrução, fingiu que ele não existia, é uma grande injustiça. Mas ele não jogar não é uma sacanagem, como muitos vinham falando, era o correto. Ele não tinha condição de ser titular do time, ele não influenciava na postura e não melhorava o Barcelona, e se ele tivesse mais minutos, talvez isso só queimaria ainda mais ele e atrapalharia até na negociação com outros clubes melhores. Talvez se isso tivesse acontecido, se ele jogasse mais e tocasse 5 vezes na bola por jogo, fazendo nada em campo como vinha acontecendo nos poucos minutos que jogava, hoje eles tivessem um Las Palmas da vida, um Leganés, e não no Betis, por exemplo. Mas tudo isso não significa que o Vitor Roque já flopou, que ele faliu na Europa e não vai ter mais espaço. Isso é loucura, ele tem que ter cabeça fria, entender que isso que aconteceu não é uma birra do técnico que queria o mal dele, me parece que não era isso, era simplesmente um momento mesmo de caos no clube, uma bagunça de organização, e ele tem que continuar focado e buscando aprimorar e melhorar suas atuações. Eu vi a discussão sobre o que seria melhor para ele, se era o Betis ou o Sporting, e na minha visão ele tomou a decisão correta. O Betis é muito melhor para a situação dele que o Sporting. Ah, mas Trave, ele iria jogar a Champions League no Sporting. Iria mesmo, cara? Você acha que ele iria jogar a Champions no lugar do Gyökeres? Ele iria só estar presente lá, porque jogar mesmo, ele iria continuar jogando pouco. Seria a mesma situação que tinha no Barça com o Lewandowski. Então sim, o Betis é uma casa onde ele vai poder jogar mais, vai estar numa liga muito mais competitiva e com mais visibilidade também, e é um empréstimo. O Vitor Roque ainda quer jogar pelo Barcelona, e me parece que essa decisão dele foi pensando nisso. Estar ali perto dos caras, evoluir, mostrar que alcançou o potencial esperado e voltar para de fato brilhar no clube que ele tanto sonhou em jogar. Cara, me parece que ele não tem que jogar a toalha assim depois de 6 meses, mesmo com o clube sendo traíra e querendo desfazer do cara. Mas o Vitor Roque também tem que entender que ele não estava pronto para assumir um lugar no time, que ele teria que batalhar mesmo, e isso faz parte da batalha. Ser emprestado faz parte. Então é isso, cara, a situação do Vitor Roque é bem específica, ele chegou numa casa caótica, ele não foi bem, ele não mereceu a titularidade em nenhum momento até aqui. Você pode dizer que ele poderia ter mais minutos, mas seriam mais minutos para ele não participar dos jogos, não é? Para ele ficar rodando em campo, perdido, sem saber como participar mais do jogo, e é natural, são jogadores pro amanhã, o Xavi estava certo nisso, o Vitor Roque era o futuro do Barcelona e não o presente, e ele ainda pode ser o futuro, porque ele está emprestado, a história ainda não acabou e a gente pode sim ver um final feliz pro Tigrinho, que esse sim só tira sorriso da gente, não é um Tigrinho do mal que vem acabando com o país. Parece ser um cara gente boa e eu torço muito para que ele jogue demais no Betis, mantenha a cabeça focada para de fato dar o próximo passo na carreira. Mas por esse vídeo é isso, se você gostou do conteúdo, deixa um like aí embaixo e comenta o que você achou dessa transferência do Vitor Roque, também dá uma olhadinha nas camisas personalizadas da Trave Shop, comenta aí embaixo também sugestões de assuntos que você gostaria de ver aqui no canal e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.